Olá, seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo a esse novo vídeo no canal. E hoje eu quis trazer aqui um tema bem legal que eu já queria trazer faz um tempo, que faz parte de uma experiência minha e faz parte da minha realidade aí, faz parte de mudança de hábitos, que é como se alimentar saudável ou se alimentar de maneira melhor, mas sem sofrência, né? Que eu acho que toda vez que a gente pensa assim, queria ser mais saudável, queria ter hábitos melhores, e a gente pensa, nossa, dá um trabalho, né? É difícil, e talvez a gente pense assim num universo onde eu vou comer mato, né? Vou viver de mato, de salada, sem gosto e sem tempero. E não é bem assim que a banda toca. E eu quero trazer tudo que eu testei nesses anos e tudo que funcionou e que ainda funciona pra mim, né? Eu vim de um contexto de pandemia onde todo mundo estava muito ansioso, eu estava muito ansiosa e no começo da pandemia eu comi muito mal. E é claro que a gente sente os efeitos, né? Acho que a vida inteira, assim, agora que eu fui ter consciência sobre alimentação, comia de forma errada, comia mal, não fazia escolhas tão inteligentes e isso meio que foi me afetando, até que um dia eu tomei dimensão disso, né? Principalmente quando a gente tem ali problemas hormonais e a gente toma a dimensão do quanto o nosso estilo de vida ele pode ser prejudicial ou ele pode ser uma bênção. E acabou que eu me vi nesse cenário. E aí eu comecei a mudar coisas porque eu vi que aquilo fazia bem para minha ansiedade, me ajudava em vários aspectos e fui mudando ali meu hábito alimentar. E foi um processo, né? Foi um processo. Eu acho que tem 2 ou 3 anos, agora eu não sei exatamente, mas tem coisas ainda que eu erro e que eu preciso me recobrar de todas essas dicas que eu vou dar aqui para que eu siga nesse estilo de vida. É importante falar que é um estilo de vida, tá? Eu não sou profissional da saúde, é só a minha experiência profissional que eu trago aqui e que me ajudou. E foram, assim, coisas que eu fui falando para outras pessoas que acompanharam o meu processo, que ficavam interessadas em ouvir, e eu passei isso para frente e eu vi que isso também funcionou na vida de outras pessoas de certa forma. E aí eu acho legal trazer aqui para compartilhar, quem sabe isso inspire e ajude alguém que está passando por esse processo ou que quer começar, né, comer de forma mais saudável. Acho que o primeiro ponto, eventualmente eu vou olhar para baixo porque eu tô com o roteiro, porque eu não quero perder nada, eu quero passar por todos esses pontos, mas saiba o motivo para a ação. A gente acha que motivação é acordar um dia feliz e querer fazer agachamento. Gente, se alguém aí acorda com vontade de fazer agachamento, me conta a fórmula mágica nos comentários, porque não existe isso. Você não vai acordar um belo dia e falar, que vontade de fazer um agachamento, que vontade de fazer uma academia, que vontade de fazer um cardio. A gente faz e a gente sustenta comportamentos porque a gente vê algum benefício, ou a gente não reproduz comportamento porque a gente vê um malefício. Simples. Né? Se a gente fosse traduzir ali de forma muito básica. Então tenha um motivo para a ação. Entenda o porquê que você quer começar a se alimentar de uma maneira melhor. Qual que é o seu motivo? Cada um vai ter um motivo, isso vai ser individual. Mas enxergue ele e tente enxergar isso de forma clara, certo? Eu quero me sentir mais disposto. A longo prazo eu quero emagrecer. Quero colocar o shape. Entenda aí, para cada pessoa vai ter uma motivação, tá? Mas tenha isso muito claro, porque você vem aí de uma vida inteira, às vezes 22 anos, 30 anos, 35 anos, não sei quanto tempo, se alimentando de maneira errada. Não vai ser do dia pra noite que você vai passar a ser a pessoa exemplo, exímio de alimentação, certo? Vai ser um processo. E no processo, naturalmente, vão ter dificuldades, muitas dificuldades. E ter um motivo claro vai te ajudar a seguir nesse caminho, nessa construção, tá? Quando as coisas ficarem difíceis, é importante que você traga de volta para a consciência esse motivo e que esse motivo esteja ali constantemente com você. Então, entenda. O meu motivo, eu queria, sim, ser mais saudável, né? Eu queria que isso me ajudasse a ter mais disposição e me ajudou. Era um dos motivos que eu tinha. Essa é a primeira dica. Então, a primeira dica: tenha uma motivação. Pense, reflita e entenda qual é a sua motivação, né? O seu motivo para fazer isso.
e deixe ele bem claro e lembre dele diariamente. A segunda dica, gente, quando a gente começa, né, a se alimentar melhor, a gente fala, vou comprar alimentos fits, vou pra internet olhar. Ótimo, gente, a internet é uma fonte inesgotável de conhecimento, tem muita coisa lá que você não precisa hoje em dia nem mais ir para uma biblioteca para ter acesso à informação, você consegue no seu celular ter acesso a muita informação, mas por um outro lado, a gente tem excesso de informação. Então, às vezes você quer começar e você começa a consumir tudo conteúdo de receita fitness, de não sei o que, de saudável, e você fica, socorro, não sei por onde eu começo. E também tem muitos conteúdos e muitas vertentes dentro da internet. A gente tem dietas mais extremas, a gente tem, enfim, estilos de vidas mais flexíveis, a gente tem muita coisa. E chega num ponto, até tinha visto um vídeo esses dias, né, de receita que pode comer sem moderação, que era uma pessoa ali botando gelo, era toda feita de água a receita, porque aí você chega à conclusão de que, ok, só posso tomar água. Mas cuidado com isso, tá bom? Nesse início da sua vida, se preocupe mais com qualidade do que com quantidade. Galgue os níveis, sabe? Faça aos poucos, não queira queimar a largada, vai fazendo aos pouquinhos. Então, se preocupa com a qualidade do que você come do que com a quantidade. Só o fato de você mudar essas coisas no início, né, de qualidade, você vai perceber resultados, você vai perceber mudanças na sua disposição, em tudo, tá? É claro que é importante, se você tiver a oportunidade de fazer um exame de sangue, fazer um check-up, entender se tá tudo bem com você, isso é fundamental. Mas a gente sabe que nem sempre dá para ter acesso, por exemplo, a um profissional de nutrição, e aí você quer começar, né, a melhorar a qualidade do que você come por você. Então, nesse momento, se preocupe com qualidade, né? Deixe para o momento da quantidade depois, vá aos pouquinhos, sabe? Sei que a gente quer fazer de um tudo, mas se a gente começa fazendo de um tudo, a gente acaba não sustentando aquilo. Então, não se afobe. E aí você vai me perguntar, como que eu sei que a qualidade do que eu tô comendo é boa, né? Aquela pergunta, assim, que a gente fica em dúvida. Porque casa com excesso de informação. Tem gente que fala que o alimento é bom, outra pessoa que fala que o alimento é ruim, e aí você fica, meu Deus, o que eu vou comer agora? Vou fazer fotossíntese, como as plantas. Calma. Eu acho que tem uma dica que eu vejo por aí, que ela é muito clássica, mas ela é muito, extremamente funcional, tá? É uma dica que eu acho que, ao passar dos anos, ela continua atual. Descasque mais, desembale menos. Aí todo mundo vai falar, nossa, é isso? É isso, gente, é isso. Pensa comigo. Quanto mais conservado, né, menos processado aquele alimento estiver, mais saudável ele vai ser. Quanto mais próximo do estado que ele é encontrado na natureza ele estiver, mais saudável ele será. Vamos pensar, por exemplo, em um alimento bem interessante, frutas, né? Frutas. A gente pega e compra no mercado ou colhe do pé, se você tiver a chance e a oportunidade de ter um sítio aí. Você espera ficar maduro, colhe do pé, descasca e come. Descasca. Você tá descascando. Agora, algo que foi produzido, aquele alimento fit com 350 mil ingredientes, que você olha a lista, né? Você vira assim, olha o rótulo, lista de ingredientes, aquela lista enorme, assim, desse tamanho de ingredientes, nomes que você nem tem noção, que você nem sabe o que é. Qual que é a preferência, né? Se a gente fosse colocar a preferência, vamos comer aquilo que tá na natureza. Não é que você vai deixar de comer alimento industrializado, mas você vai aprender a equilibrar aquilo dentro da tua vida, entendeu? Então, é isso, gente. Olhem para os alimentos da forma mais conservada possível e comecem a incluir. Eu acho que a questão do sem sofrência é que você vai incluir e não excluir e vai aprender a equilibrar as quantidades dentro da sua vida, tá bom? Então, coloca isso, tá? Coloca alimentos mais naturais. A gente sabe que tem que comer frutas, verduras, legumes, vegetais e por aí vai, tá? E aqui, quando a gente pensa em fruta, né, a gente sabe aí que hoje em dia rola aquela coisa assim, fruta, frutose, meu Deus. Calma, gente. Hoje, se você não tem nenhuma condição específica, né, você não tem diabetes, você não tem nada, você é uma pessoa que tá aí com tudo em dia, tá saudável, não tenha medo, não tenha medo.
Por quê? Porque quando a gente quer colocar em pé de igualdade uma fruta com açúcar refinado, não dá para comparar. Vamos colocar a fruta, beleza, frutose, mas tem água, tem fibra, tem micronutrientes, então assim, um alimento bem interessante. Então, coloque isso dentro da sua vida. Comece a trazer alimentos que você descasca, alimentos que estão ali naturais, tá? Quarta dica, né, e é importante e vai casar um pouco com a dica anterior. Não caia na besteira de excluir tudo que você gosta, porque isso pode ser um erro fatal que nunca vai fazer você engrenar e ir pra frente no teu processo. Tá, gente? E é a questão do equilíbrio. Tem alimento, a gente precisa aprender a se nutrir. A gente tem que se nutrir. Como eu falei pra vocês, né? As frutas, elas vão dar nutrientes pra gente, elas vão nutrir o nosso corpo, vão deixar a gente mais disposto, saudável e tudo mais. Mas a gente também precisa aprender a encaixar alimentos que nos dão prazer, tá? Para réis mortais, para pessoas que não são atletas, para as pessoas, né, que não vivem em função de ter um shape específico e tudo mais, a gente fez muito bem. A comida ele é um momento de celebração, né? Você pode perceber, eu acho que isso deve ser comum na cultura brasileira. As famílias se reunirem em torno da mesa, ter um momento de celebração unido à comida. Então sempre vai ter aquele alimento que você gosta, um bolo da tua avó, um pão que a tua mãe faz, que tem uma memória afetiva ali pra você. É importante que você não caia na besteira de limar tudo isso, sair fazendo assim uma limpeza na tua casa, sair jogando fora tudo que você gosta, falar assim, segunda-feira eu começo, segunda-feira eu nunca mais vou comer isso. Que aí você cria ali, né, uma linha que pode ser muito tênue. Que aí para você quebrar aquela linha, ultrapassar o outro lado é muito fácil, você vai para os extremos, você vai para o 8 ou 80. Então aprenda a comer isso de forma estratégica. E aí como, gente? Vamos supor que teu alimento favorito é bombom. Você gosta muito de bombom específico de uma marca X. O que você vai fazer? Você vai... Uma dica que me ajudou muito. Você vai comer o bombom na hora que você estiver com fome. Na hora que você estiver com aquela fome, assim, você tá na hora de fazer uma refeição completa. Você vai comer o bombom com fome? Não, você não vai comer o bombom com fome. Você não vai excluir o bombom. Mas o que você vai fazer? Você vai comer uma refeição completa antes. Refeição que tenha micro, macro, nutriente, que tenha lá carboidrato, proteína e tal. Vai comer uma refeição, a coisa que te alimenta, sabe? Coisa que você descasca, vai comer uma refeição completa ali e aí depois você vai comer o teu bombom. Não coma com fome, coma saciado, tá? Aprenda a comer esses alimentos de forma estratégica, é isso que a gente vai fazer. Por quê? Porque se você come com fome, aquilo não vai te alimentar. Gente, bombom não enche barriga de ninguém. Então a chance de você comer ali uma caixa de bombom é muito alta. E uma coisa é você comer 2 bombons estrategicamente, outra é você comer uma caixa. Entende que os exageros são ruins, tá? Então aprenda a comer de forma estratégica e não caia na besteira de tirar esses alimentos, porque isso vai ficar ruim. Você vai falar assim, tem um tempo para acabar esse meu estilo de vida. E não é um novo estilo de vida. Comer bem vai ser um novo estilo de vida para você. Então é importante que você encaixe coisas que te dão prazer, tá bom? E é uma coisa assim que me ajuda. Então pense no teu alimento e coma ele de forma consciente. Quando você for comer, por exemplo, o bombom, não coma desesperado, sem estar presente no momento. Procure até comer com calma, o que eu faço hoje, né? Quando eu vou comer um alimento assim. Na maior parte das vezes eu tento estar na mesa, tento comer com calma, sentir o cheiro, sentir o sabor. Eu gosto às vezes de comer acompanhado de um café sem açúcar, por exemplo. Eu acho que é muito gostoso aquele momento. Então tente comer de forma consciente, porque aí você vai estar ali presente, beleza? E tente entender também se naquele momento você realmente está com uma vontade genuína. A gente não tem fórmula. Essa questão de começar, né, se alimentar melhor sem sofrência, é você parar e escutar o teu corpo, que a gente não faz. Às vezes a gente come e não para entender os nossos sinais de saciedade, entender como que aquilo funciona, e cada pessoa vai funcionar de um jeito, não dá para trazer uma receita mágica. Mas só o fato de você trazer consciência para o momento da comida, talvez ver um vídeo que te inspire, alguma coisa assim, algumas dicas, você começa a trazer para o consciente aquele momento do se alimentar, e você vai tentar aplicar essas dicas, e já é o primeiro passo para a mudança. O primeiro passo da mudança é tomar consciência. Tomei consciência, eu já tenho uma primeira ferramenta para começar a fazer alguma coisa diferente.
os 5, gente. Module teu microambiente, tá? Uma coisa assim, a gente não vai ter controle do nosso grande ambiente. A gente não consegue fazer, às vezes, alguns tipos de gerenciamento. Você mora ali com a sua família, que ama bolos, doces e tem isso, né, de forma constante na rotina, não porcionado, não numa proporcionalidade, num equilíbrio. Você mora numa república, alguma coisa nesse sentido. Você não tem controle sobre isso, tá? Você não tem controle, mas você tem controle com o tipo de conteúdo que você consome. Se você tá tentando se alimentar melhor, você vai ficar seguindo perfis de pessoas que comem ali totalmente de forma não saudável. Só come, a refeição são 4 lanches por dia, não sei, tô falando, chutando aleatoriamente, tá? Começa a seguir pessoas que tenham realidades similares com você. Isso é uma dica muito boa e funcionou pra mim. Então não começa a seguir aquela blogueira super fitness que faz tudo que parece tão impossível pra você. Começa a seguir uma pessoa que tá num processo, tá parecido com você, mas que esteja ali no lugar onde você quer chegar, mas que tenha uma similaridade, porque aí a gente começa a pensar, se ele ou ela consegue, né? Eu também consigo. Ou melhor, se essa pessoa consegue, eu também consigo. E você começa a se inspirar e você começa a consumir aquele conteúdo. E às vezes uma fruta que você não tem vontade de experimentar, de ver um vídeo, você vai criando e propiciando aquele ambiente para você. E aí você acorda e fala, talvez eu queira experimentar, né? Talvez eu queria tentar incluir mais frutas, porque a pessoa falou que faz bem para a pele, para o intestino, quem sabe faz bem para mim. É uma coisa que tem me ajudado muito. O sexto, e aí esse é fundamental, assim, a gente tem que entender que o processo não é linear. E se a gente entender essa dica, a gente entendeu a dica de 1 milhão de reais. É a dica, assim, que ela... Se fosse uma dica, para escolher uma dica do vídeo inteiro, seria essa: o processo ele não é linear. Se você cair na besteira de achar que você vai começar hoje e todos os dias serão 100% ou 150%, 200%, e na primeira coisa que der errado você desistir, você tá fadado a não ter sucesso no processo, tá bom? Então eu sei, gente, que é muito difícil. Muito difícil. Então, vamos supor, você fez lá 6 dias certo, fez mais equilibrado, incluiu, não excluiu coisas que você gosta, mas incluiu coisas que te dão saciedade, salada, frutas e por aí vai, tá? Começou a comer comida de verdade, descascando mais, desembalando menos, aí chega no fim de semana, acontece ali que você extrapola, exagera, tá? E você fala, meu Deus, perdi tudo, acabou, não tem como, já tá tudo perdido, não honrei o compromisso que eu tinha colocado comigo mesmo, que é um compromisso essencial. Gente, calma, respira. Entenda, primeiro ponto, quando isso acontecer, entenda, todo mundo já fez isso. E quem falar que não fez, eu acho que não vai estar contando todo o cenário, vai estar contando toda a realidade. Todo mundo já fez isso. Todo mundo derrapou no meio do processo. Ou você acha que a pessoa acorda um belo dia e fala assim, vou ser atleta. E aí, na semana seguinte, ela tá uma atleta em alta performance e pronto, e acabou. E isso. Só ela seguir. Não é assim que funciona, gente. As pessoas, elas são forjadas. Pense em tudo que você conseguiu estabelecer dentro da sua vida hoje. Foi do dia pra noite? Você nasceu sabendo fazer? Provavelmente não, provavelmente você teve um processo, você teve acertos e erros, e a partir do erro você enxergou uma oportunidade de entender o que te levou ao erro e como você poderia fazer de forma diferente da próxima vez. Então tente silenciar o crítico, a crítica que fica aí dentro de ti, e tenta usar isso para ver o outro lado. Por exemplo, você fazia 7 dias da semana de forma inconsciente. 7 dias você não levava um estilo saudável. E agora você tá fazendo 6 contra 1. Cara, isso é uma evolução. O que você faz? Você tenta digerir tudo aquilo que aconteceu e aproveita para, na próxima oportunidade, fazer uma refeição equilibrada. Tenta na próxima. Não pense assim, acabou tudo por isso. Não, a constância, ela vai ser soberana na tua vida. Ela vai superar
qualquer coisa, sabe? Correr a maratona de forma constante vai superar os tiros que você der, assim, tipo de 100 metros, né? Tiros de corrida de 100 metros ou sei lá quantos. Então, assim, seja constante. E a constância é isso, não é linear. Um dia você vai fazer aqui certinho, no outro, putz, deu uma derrapada. Volta de novo. Volta para esse estado. E você, quando você fica fazer isso constantemente, um pouquinho por dia, umas pequenas mudanças por dia, quando você se juntar isso num somatório, gente, você vai ver aquele ditado de, como que é, de milho em milha, galinha de papo, alguma coisa assim, você vai ver um amontoado de coisas incríveis. Então pense nisso, tá? Pense nisso e tente executar. E talvez você não consiga nas primeiras vezes, mas só o fato de você trazer isso para sua consciência vai te ajudar. Traga isso do universo onde você não refletia para o universo que você reflete. Os primeiros passos da mudança é tornar consciente, porque tornando consciente você tem ciência daquilo e você consegue ao menos pensar a forma de como você faria aquilo diferente, tá? O 7º ponto. Lembre-se que é um estilo de vida. E se você fazer isso de forma equilibrada, de forma que faça sentido com você, não tirando as coisas que você mais gosta, você vai ser capaz de sustentar aquele estilo de vida. E quando, né, eu trago aqui a questão de fruta, por exemplo, respeite o teu processo, tá? Entenda que isso tem que ser feito aos poucos. Não gosto de nenhuma fruta. Você não vai acordar no dia seguinte comendo hortifruti, né, em termos de variedade inteira, assim, nossa, amo tudo que tem aqui no hortifruti. Não é assim. Então, comece a entender, será que se eu começar por frutas cítricas é melhor? Eu, por exemplo, não gostava muito de fruta. E aí eu comecei por frutas cítricas, foi a minha porta de entrada. E eu gostava muito de sabor, então eu comecei a incluir frutas cítricas. O mamão, por exemplo, era uma fruta que eu não gostava. O que eu fiz? Gente, eu fiz tipo uma introdução alimentar, igual quando você faz para uma criança. Eu fiz isso. Então, fui adaptando ao meu paladar. Não gostava. O que eu fazia? Amassava o mamão no início, colocava um cacauzinho ali, acho que 100%, e comia aquela papinha de mamão. Então, o mamão ficava ali um sabor meio que de fundo, pano de fundo. Aí, depois eu comia mamão com leite em pó, então amassava o mamão também e comia com leite em pó. Depois eu comecei a comer em pedaços, porque aí a textura já não era mais um problema para mim, depois que eu fui me habituando, e pedaços com leite em pó. E assim eu fui transitando, gente, até que hoje eu consigo comer mamão normalmente puro. E era uma coisa que eu queria, então aquilo fazia sentido para mim. Queria comer mamão, porque eu sei que tem benefício para o intestino e ajuda muito, assim, uma fruta que super ajuda meu trânsito intestinal. Eu queria. E na época meu namorado sempre comia mamão. Ele pegava assim, né? Cortava tipo mamão em dois. E aí uma parte ele botava aveia e botava um fiozinho de mel. E eu olhava aquela fruta, aquela cor maravilhosa. E eu pensava assim, nossa, um dia eu queria conseguir comer aquela fruta. E aí eu fui fazendo essas pequenas adaptações. Eu acho que levou um ano ou mais pra eu conseguir comer o mamão, assim, né? Hoje, se deixar, eu tiro a semente e como puro mesmo mamão ali. Meu jeito preferido é de comer com aveia, mas como puro normalmente, sem problemas. Então eu queria, aquilo fazia sentido pra mim. Então você não precisa comer todas as frutas, mas quanto mais variedade você conseguir, melhor é, faça adaptando, comece. Eu gosto de coisas mais cítricas, beleza, então tenta começar pelas frutas cítricas. Eu gosto de coisa mais docinha, beleza, então tenta começar a comer banana. Tem muita receita bacana com banana aí, que você coloca, por exemplo, dá pra fazer bolinho de banana, amo bolo de banana. Então assim, tem muita coisa. Começa a fazer essas pequenas mudanças, não queira fazer da melhor forma, faz da melhor forma dentro do que é possível para você hoje, dentro da sua realidade. Como eu te falei, se eu não tivesse insistido e tivesse a paciência de persistir naquilo que eu queria, eu nunca comeria mamão, nem outras frutas. Então foi uma construção. A 8ª dica, que é uma dica muito importante, mas que é difícil, tente dormir melhor. Eu sei que tem gente que tá vendo aqui que trabalha, que estuda, né? Pode ser mãe, pai, então é difícil. Mas nas horas que você tiver oportunidade de dormir, né, aquela quantidade que você tiver oportunidade de dormir, tenta dormir com qualidade. E aí 2 dicas simples, né? Na verdade 3 dicas simples que eu vou dar aqui. Primeira,
tente tirar distrações na hora de dormir. Então, não fica rolando feed de rede social na hora de dormir, que isso é extremamente prejudicial. Na hora de dormir, tenta comprar ali um despertador barato, deixa um despertador do lado da cama, celular longe do teu quarto. Pelo menos 1 hora ali antes de dormir, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto. Na verdade, eu ia falar 3, né? São 2. Segundo ponto. Quando você acordar, tente se expor à luz natural, sabe? Saia do escuro, tente abrir a janela, enfim, para o teu corpo entender que você acordou, tá bom? E na verdade são 3, é que eu tinha esquecido. E o terceiro, quando estiver chegando à noite, pelo menos no momento ali antes de você dormir, não fique se expondo a tanta luz. Deixa as luzes da sua casa mais baixo, tá? Se não for possível para você, tudo bem, mas se isso é possível, faça, aplique dentro da sua realidade, tá bom? E tenta fazer, sempre faça o melhor com o que você tem. Pode ser que hoje você não tenha o melhor, que hoje você venha de um contexto mais caótico, mas sim que for possível, vá fazendo o melhor com as ferramentas que você tem. Tente usar isso aqui para se inspirar, tá? O 9. Tem outro ponto que eu esqueci de falar, na verdade é o 9. Quando a gente dorme melhor, a gente consegue fazer uma melhor regulação dos nossos hormônios. Então, os hormônios responsáveis por fome e saciedade, eles ficam em equilíbrio. Se a gente não dorme corretamente, meio que esses hormônios vão ficar em desequilíbrio, né? E aí pode ser que cause a gente não fique saciado, que a gente tenha mais fome e tudo mais. Então, por isso que é importante você dormir legal, dentro das condições que você consegue hoje, pra você comer de forma mais saudável, beleza? Mas eu não consigo dormir a quantidade de horas necessária, tá? Então, pelo menos tenta tirar o celular antes de dormir. Vai ser um pequeno movimento, mas que já vai te dar ali uma pequena evolução, tá bom? E pequenas evoluções somadas ao longo de muito tempo são grandes evoluções. 9. Beba água. Isso é muito importante, gente. Beba água, que isso vai te ajudar a comer de forma mais saudável e inteligente. Porque, às vezes, a gente acha que a gente tá com fome e a gente tá com sede. Se eu não me engano, o mesmo lugar lá que sinaliza, né, do nosso cérebro, que manda o sinal pro nosso corpo de ei, você precisa comer, é o mesmo lugar de sede. Eu acho que de sede. Eu não sei explicar direito. Mas, o que acontece? No frigir dos ovos, pode ser que você confunda sede com fome. Você, na verdade, está com sede, está desidratado, mas aí você acha que você está com fome. Então, beba água. Como você vai fazer isso? Condicione esse hábito. Compre ali uma garrafa de plástico, sei lá, uma garrafa de R$10, bota uns adesivos, uns bichinhos, deixa ela agradável para você. Se você trabalha no escritório, leva a tua garrafa no escritório. Se você estuda, leva a tua garrafa na mesa da faculdade. Se você trabalha ali num local, deixa a garrafa de frente com você e tenta beber mais água, tá? Não queira também sair, vá aos pouquinhos. Hoje eu bebo uma X quantidade de água. Tenta beber um pouquinho mais, sabe? E deixa sempre ali aquilo fácil, automatize o comportamento. Não espere você ir até a cozinha, até a copa, até um lugar que tem água. Deixa ali na tua frente para você lembrar de beber água. E o 10, torne as coisas mais apetitosas para você. Torne esse processo confortável. Dentro do desconforto, ache um conforto. E aí vou dar um exemplo clássico. Às vezes você não gosta de comer salada. E ninguém falou que você precisa pegar o alface, lavar e comer ele puro, sem sal, sem bebida, sem nada, tá? Não precisa. De novo, se você tem alguma condição muito específica, aí vá até um profissional e entenda, né? Porque, por exemplo, se você tem que tomar cuidado com o consumo de sódio e tudo mais, vai procurar uma ajuda profissional. Mas se não é o seu caso, tá tudo em dia, você não precisa comer aquela salada, né? Ou mato, como as pessoas falam por aí. Tem gente que gosta, eu particularmente eu gosto de comer. Às vezes eu tenho preguiça de temperar, então eu como pura. Mas confesso, com um temperinho é bem mais agradável. E hoje na internet tem uma infinidade de molhos, de coisas que você pode fazer para tornar a tua salada mais agradável. E um exemplo, gente, tem muito tempero natural hoje que não vem com aquela montoeira de coisas industrializadas que você consegue jogar. Então, o simples fato de você jogar aquele temperinho natural na tua salada com um pouquinho de sal e limão já deixa outra coisa, dá uma cor, uma vida, um sabor para tua salada. Então, torne as coisas mais agradáveis. Eu gosto de mostarda, amo mostarda.
tem molho que você faz com mostarda, que você coloca na tua salada. Evite esses molhos prontos, porque vai ter... Quando você olhar, né, a lista de ingredientes, vai ter muito ingrediente. É sempre ideal que a gente busque coisas, como eu falei pra vocês, mais naturais. Quanto menor a lista de ingredientes, não é uma regra, né? Mas menos coisa adicionada. Então, sempre fique de olho nisso. Tente fazer seus próprios molhos. Além disso, vai ser bem mais barato, né? Você fazer. Você bota ali uma dica aqui. Então, bota um pouquinho de limão. Você bota um pouquinho de água. Uma pimentinha que você tem aí da sua preferência. Eu gosto de pimenta do reino. Uma pitadinha. Sal, não sei se eu já falei. E chimichurri, que você comprar na feira. Às vezes um pacote desse aqui, um pinguinho. E bota em cima dessa salada e mexe. Já me conta, vai dar outro sabor, outra coisa ali pra tua salada. Salada de alface, por exemplo, eu gosto de temperar ela uns 5 minutos antes de eu comer pra ela dar uma marinada, né? Pro alface dar uma absorvida ali no tempero. Então vá fazendo essas pequenas coisas, gente. Vá se respeitando dentro do processo e aproveite, use a internet a teu favor. Não para você ficar apavorado, para ver terrorismo alimentar, mas use a teu favor, para dicas simples e que encaixam com o seu contexto. Eu tenho certeza que você vai achar. É para ser simples. Quando começa a criar muita complexidade, olhe um pouco, dê um passo para trás para que você possa dar 2 para frente, né? Isso que a gente fala. Então é isso, gente. Espero que essas dicas de alguma maneira sirvam para você. Ficarei muito feliz se servir. São dicas que me ajudam até hoje, que eu lembro. Que fazem parte do meu processo, do meu estilo de vida. São dicas que eu dou para as pessoas próximas. Eu adoro quando as pessoas começam a se interessar por uma alimentação melhor e vêm conversar comigo. Eu acho que é bem legal, eu gosto de conversar sobre isso, eu gosto de compartilhar. E geralmente são essas dicas aqui iniciais que eu dou para a pessoa, tá bom? Espero que você consiga aplicar isso da sua maneira. Lembre-se, um resumão. O processo não é linear. Erros vão acontecer, isso não significa que você estragou tudo. Você tomou consciência, é o primeiro passo para a mudança, tá bom? E adapte da maneira que melhor se encaixa para você. Você tem que apreciar o percurso, senão você não vai ter ali vontade de continuar nele, tá? E uma alimentação melhor vai te dar longevidade. Fazer com que você tenha mais disposição e você tenha mais motivação ali para fazer as coisas no seu dia a dia e fazer aquilo que precisa ser feito, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Um beijo e não esqueça de se inscrever e também de curtir para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante, levar esse conteúdo para mais pessoas. E até o próximo vídeo.